Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando como Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, aqui é uma história maravilhosa, que Amaleque vem pelejar contra Israel nesse lugar. Não era uma peleja qualquer, era uma guerra que precisava de intercessão. Era uma guerra que precisava de alguém estar por trás orando, porque a peleja não seria fácil. E Moisés sabia disso. Moisés vai e fala para Josué: Josué, reúne os homens, que a peleja é duríssima, e a gente precisa pelejar. Você vai pelejar, eu vou subir no monte, e Deus vai nos conceder essa vitória. E aí, quando Josué, ouvindo isso, Josué realmente, ele obedeceu, reuniu os homens e foi para a peleja. Irmãos, aqui tem uma grande lição na nossa vida, para a nossa vida. Não é toda a peleja que você vai vencer assim, facilmente. Tem coisa da nossa vida, precisa orar. Tem coisa, situação em nosso casamento, em nossa vida financeira, em nossa família, precisa orar, e orar muito. Josué estava pelejando no mundo físico, mas Moisés também estava pelejando no mundo espiritual. As pessoas falam: o diabo, irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o príncipe desse mundo. Se não é o sangue da cruz e o poder de Jesus, ele arrebenta. O inimigo, quando ele entra, irmão, ele destrói família, destrói casamento, destrói tudo. Se você vê lá, quando Jesus, você vê, não estou exaltando o poder do diabo, mas mostrando para você que ele é poderoso. Mas Jesus é muito mais. Jesus passa o mar da Galileia, quando chega lá em Gadá, na terra do Gadareno, encontra aquele homem demoniado, aquele homem que quebrava as correntes, morava em sepulcro, comia defunto, vivia uma vida, vamos falar assim, imagina uma pessoa pelado, que polícia pega ele, põe corrente, ele quebra,
Que homem que consegue quebrar corrente se não for uma força espiritual? Porque tem a força espiritual de Deus, também tem a força espiritual do inimigo. A força de Deus, Sansão, amarrava ele tinha uma força sobrenatural. É a força de Deus e espiritual na vida dele. Mas também tem a força do mal. Aquele homem, ninguém podia com ele. Aí quando Jesus chega lá, Jesus o liberta daquelas legiões de demônio. E para onde foi os demônios? Quem lembra? Para os porcos. A Bíblia fala que tinha 2.000 cabeças de porco. É porco para danar. Quem que tem 2.000 cabeças de porco? É um pobre ou um rico? É um rico. Vai ver que o cara tinha confiança. Eu tenho aí, quantas coisas. Eu tenho 2.000 cabeças de porco. Num minuto, ele não tinha mais nada. Porque os demônios entraram naqueles porcos. E aqueles porcos precipitaram no mar. E morreram. Quebrou o cara, não quebrou o fazendeiro? Quebrou ele. O inimigo entrou ali e quebrou ele. Talvez o recurso, a confiança dele estava lá no porco. Você está entendendo? Uma pessoa que tem 2.000 cabeças, uma vara, né? Coletivo, vara de porcos, 2.000 cabeças. Passou 2 minutos, não tinha mais nada, porque o inimigo destruiu o sonho dele, destruiu a vida dele, destruiu a finança dele, né? Eu estou falando, não estou falando do gadareno, estou falando da ação do inimigo, da ação do mal. E às vezes a gente brinca, irmão, e não sabe porque está dando errado na firma, não sabe porque está dando errado no casamento, não sabe porque está dando errado lá em casa, porque nessa vida é uma batalha. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os potestades. A nossa guerra é espiritual. Quem está entendendo? A nossa guerra é espiritual. Como Deus levanta servo dele para te abençoar, o inimigo levanta o servo dele para te perturbar. Pessoas que vêm te encher a paciência no emprego, na faculdade, pessoas que vêm no trânsito para tirar sua paz, para te irritar, e às vezes usa até familiar. Aí você fica bravo contra a pessoa. Na verdade você tem que ficar bravo contra o inimigo. Você tem que se revoltar contra o mal e dizer: na minha vida não, eu vou pelejar espiritualmente. E como eu pelejo espiritualmente? Orando. Eu pelejo orando. Ter uma vida de oração é muito importante, irmão. Você ter uma vida de oração. Não tem milagre. Tem que ter uma vida de oração. Você orar, levanta de manhã, ora, vai sair de casa, ora, vai chegar no emprego, ora, vai fazer a comida, ora, vai levar a criança na escola, ora, você está varrendo lá sua casa, você ora. Aí em todo tempo você tem que estar orando, não porque você tem medo do mal, mas se revestindo de todo o poder de nosso Senhor Jesus. Josué vai para a batalha, Josué vai lutar. Moisés sobe, Arão e Hur com ele na montanha. E lá de cima nós lemos: enquanto Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia a batalha. Aí Moisés fazia o quê? Abaixava a mão, que cansa. O que acontecia? Começava a perder, soldado de Israel morrer.
a peleja ficar mais sangrenta e o inimigo começava a prevalecer. Moisés erguia a mão de novo. O que acontecia? Israel começava a vencer. O que eu aprendo aí? Que precisa ter uma intercessão. Porque se fosse para vencer assim, e Moisés não precisava subir lá em cima, podia ficar lá na barraca dele, na tenda dele, sossegado. Mas era sério, irmão, porque se Moisés não tivesse com a mão levantada, o povo pereceria, aquele exército de Deus ia perecer, ia morrer, irmão. Eles iam perder a batalha. E às vezes a gente está perdendo a batalha em algumas áreas da nossa vida. É porque Deus está falhando? É porque Deus esqueceu de você? Ou porque não estou orando o quanto eu podia orar? Jejuar por aquilo, clamar a Deus. Eu faço um desafio para vocês. Pegue qualquer dia dessa semana e faça um jejum, irmão. Faça um jejum. Jejue. Não estou falando para você jejuar até o dia inteiro, mas pelo menos até na hora do almoço, né? Até meio-dia, se você pode até meio-dia, até 3 horas da tarde, até 6 horas. Pegue essa semana, qualquer dia, e faça um jejum pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pela igreja, por mim, por você, pelos seus parentes. Faz, Senhor, eu estou jejuando, eu quero jejuar. Não se prive de beber água. Se você quiser beber água, beba água. Porque a água não é alimento, não tem vitamina, né? Mas do alimento sólido, do pão, do café, da bolacha. A gente fala, não, jejuar eu não consigo. É muito difícil, eu não consigo, pastor. Mas quando o médico fala assim, vai tirar sangue, aí você faz ou não faz? Aí parece que tudo que você vai fazer para Deus, porque já começa o que? Uma guerra espiritual. É quando a pessoa quer tirar você do sério. Estou jejuando, parece que no dia que está jejuando, todo mundo quer provocar você. Estou jejuando, você não fala para ninguém, mas o Satanás está vendo. O mundo espiritual está vendo. Às vezes está acontecendo muitas coisas na nossa vida. É uma perca aqui, é uma perca ali, é um aperto daqui, é uma situação daqui. E fala assim, estou na prova, estou na prova, estou na prova. Mas muitas vezes está faltando levantar a mão, faltando orar, 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 orar. Porque a gente sabe pedir, a gente sabe reclamar, a gente sabe ficar nervoso. Mas buscar Deus, muitas vezes a gente não tem esse afinco de buscar Deus. Buscar Deus, irmão. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me dá força, Senhor. Senhor, me renova, Senhor. Eu intercedo pela minha família. Eu intercedo, Senhor, pela minha casa. Eu intercedo, Senhor. Eu intercedo. Eu abençoo o meu lar. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha vida, Senhor. Quem está entendendo? Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, a tua bênção. Você vai ver que vai mudar a sua história. Vai mudar a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O Tiago até pregou aqui domingo passado. Ele falou assim, muitas vezes a gente recebe bênção e a gente nem orou. Nossa, eu recebi uma bênção e nem orei. Ai, que bênção. Você não pode não ter orado, mas alguém orou por você. Alguém pagou o preço por você. Muitas coisas eu recebo na minha vida porque eu sei que meu pai está orando por mim, que a minha esposa está orando por mim, os meus filhos estão orando por mim. Meus filhos muitas vezes recebem coisa lá na vida dele, às vezes não oram o suficiente, mas eu estou orando por eles, estou na brecha, estou orando. Ore, irmão. Reclame menos e ore mais. Ore mais. Em vez de murmurar, ora mais, ora mais.
Se você fala em língua, fale em língua. Quando você fala em língua, você quer batizar com o Espírito Santo, você ora em língua. A Bíblia diz que quando você ora em língua, você se edifica a si próprio. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Não é assim, ó, eu vou deitar aqui na rede, assistir um futebol, aqui, vai Espírito Santo orando para mim, que eu estou de boa aqui, vai orando aí, Espírito Santo. Não é assim não, irmão. Quando você ora em língua, a primeira coisa, não entra dúvida. Você sabe o que você fala em língua? Você sabe a palavra ali? Você sabe a tradução? Sim ou não? Se você não sabe, a primeira coisa, não entra dúvida em você. Não entra dúvida. Quando você ora em língua, é o Espírito de Deus na sua vida, o batismo do Espírito Santo, ele está orando por você. Agora eu pergunto, quem sabe orar melhor? Eu, a minha inteligência ou o Espírito Santo? Então o Espírito Santo, às vezes você está orando em língua, você não sabe o que está falando. O Espírito Santo está intercedendo por você. Às vezes você está, Senhor, eu queria isso aqui, orando em português. Quando você ora em língua, o Espírito Santo, por exemplo, Deus, não ouça a oração dele porque está tudo errado. O que ele precisa é disso. Mas isso, quando você ora em língua, é o Espírito Santo falando com Deus. Você não entende nada, a dúvida não entra na sua cabeça, hora após hora, irmão, hora após hora. Se você catar os maiores pregadores assim da história, se você for ver qual é o segredo de todos, eles passavam horas após hora orando em língua. Põe um sonzinho lá na sua casa, no YouTube, ou não é o hino que vai fazer a comunhão, é o seu coração com Deus. Entra no quarto, fecha a porta, fecha seus olhos, dobra seu joelho. Mas eu tenho problema no joelho, então fica sentado, né? E vai orando, ora em português, tudo que você quer. Depois que acabar as palavras, você começa a falar em língua. Exercite o dom que Deus te deu. E você vai falando em língua, vai falando em língua, vai falando em língua. O Espírito Santo ali, vai orando com você. E você vai falando, vai intercedendo. Você vai sendo edificado. A Bíblia, eu vi certa vez um pregador falou assim: se você conseguir ficar 1 hora em oração, em língua, a sua vida muda. Se 1 semana você conseguir, todo dia, orar em língua, 1 hora, na segunda semana você começa a ver uma diferença grande na sua vida. Se você orar 3 horas em língua, todo dia, eu vi o pregador falando, todo dia, 3 horas de joelho ali, ele falou assim, você não vê as 3 horas passar, você torna-se tão sensível com as coisas de Deus, seu ouvido se abre para as coisas de Deus, as coisas do mundo já não tem mais brilho para você, você só quer Deus na sua vida, e Ele começa a revelar o segredo dEle aos seus amados. Aquilo que está travado, destrava, e Ele começa a executar o projeto dEle na sua vida, porque você se rende de uma forma que você nunca fez. E eu achei interessante isso, porque orar não é fácil. É fácil orar? Pega um relógio e põe na frente assim, vou orar 10 minutos. Senhor amado, você começa a olhar para o relógio, irmão, 2 minutos acabou a palavra. Você já orou tudo para o Zé, para Maria, para o cachorro, já orou para tudo, não tem mais para que orar.
Mas agora quando você entra em comunhão com Cristo, você não vê a hora. Teve fase na minha vida que eu ia para o monte, eu ia 10 horas da noite, ia para o monte. Eu não ia para ver acender o mato. Quem já viu o mato acender assim? Graveto? Nunca viu, né, Regiane? Você vai ficar doida. Acende tudo, graveto, folha, fica tudo brilhando. A gente ia orar lá. Muita gente ia para ver o mato brilhar. Eu dobrava meu joelho ali, ó, ficava ali. Às vezes os irmãos batiam na minha costa assim, falavam assim: irmão, acabou a oração, vamos embora. Eu levantava assim, da mesma posição. O dia tinha clareado. E eu tenho saudade disso, irmão. Dessa época que eu orava desse jeito. Tenho muita saudade. Que é o que mais me importava, era estar no monte. Eu ia na sexta, eu ia no sábado, acabava o culto aqui. E os meus filhos, Julinho, era tudo adolescente. Tiago, esses meninos, tudo ia comigo, lembra, Ju? E com chuva nós ia, irmão, na Kombi. Uma vez nós lá no meio do canavial, vamos orar. Entrei no canavial, encaiou a Kombi lá, celular não pegava. Aí eu falei para eles: vocês são meninos, desce lá, empurrem lá. Aí eles desceram, lembra, Ju? Não desceram não, eu muito barro. Aí eles abriram a Kombi pela parte de trás, a tampa do motor. Ele, o Tiago, né, Tiago era 70 quilos. Julien, o Samuel, Malaquias, né? Que Deus tenha misericórdia do Malaquias. E o molecada subiram na parte de trás, eu no volante, e eles em cima do para-choque balançando, porque e eu só falo assim: não solte e não caia. E nós tiramos a Kombi de lá, né? E o sangue de Jesus tem poder. E já sentia assim né? No volante, e a Kombi ia para lá, e eles pulando, porque a Kombi, né? E eu, Jesus, tira essa Kombi daqui, anjo de Deus, empurra essa Kombi para nós. De repente nós saímos, né? Aí nós chegamos aonde nós estávamos a orar. Aí eles falaram: como nós vamos orar? Tudo dentro da Kombi, sentado. Dentro da Kombi, orando, sentado. Nós íamos orar, com chuva mesmo. Mas pensa que é fácil? Não é fácil. É uma guerra espiritual. Quando você se propõe a orar, irmão, pode ter certeza, vai ter tudo para atrapalhar a sua vida. Vai ter tudo. Um dia você fala assim: vou fazer um jejum essa semana aí, vou fazer na terça. Meu Deus do céu, a terça é tribulada, porque o inimigo vai vir para cima. Mas faça e vença em nome de Jesus. Tinha um irmão que já foi para a glória, o pastor Benedito, muito conheceram ele. E ele falou assim: irmão, vamos fazer uma campanha de 40 dias no monte, 40 noites ir para o monte, irmão. Eu tinha um Uno, e fui orar no monte, eu e ele, 40 noites. E nós fomos, no primeiro dia, oramos. Falta 39 dias. Chegou no outro dia, nós fomos lá no meio do canavial. Aqui tem esse canavial, né, irmão? E eu e ele encostamos a Kombi, o Uno, e nós fomos orar. Não deu 2 minutos de oração, nós escutamos uma voz de uma mulher falava: socorro, socorro. Aí parava de orar, parava a voz. Aí começava a orar: socorro, socorro. Ele fala assim: irmão, tem alguma mulher aí que deve ter feito marvadeza e deve estar jogada no meio do mato aí. Eu falei: irmão, o pelo do braço arrepiou, acho que não é. Vamos orar pela terceira vez: socorro, socorro. Você escutou? Eu falei: eu escutei. Aí ele falou assim: está no carregador de cana. E eu estava orando e eu vi lá que Deus está mostrando ali.
Eu falei, irmão, deixe quieto. Não vamos lá não. Irmão, nós estamos na oração aqui, irmão. Nós estamos na oração, nós estamos no... Imagine, vamos lá, irmão. E ele foi, e eu atrás, né? Quando chegou perto do carregador, a cana começou a quebrar. A cana saiu quebrando assim, ó, a cana assim, ó. Nós voltamos correndo, irmão. Nós voltamos correndo. Entramos dentro do Uno, fechamos a porta. E ele falou assim, é o demônio. Eu falei, é mesmo, é o demônio. É o demônio. E eu tinha derrubado a chave do Uno, no desespero. Aí ele falou assim, vamos embora. Eu falei, irmão, derrubei a chave aí, irmão. Sai lá fora e pega a chave. Não, pega você que é o dono do carro. E nós ficamos lá e falei, então vamos nós dois juntos. Aí saímos com a lanterna, chama a chave do Uno, viemos embora. Aí chegou em casa e eu fiquei arrasado. Falei, não é possível o inimigo fazer uma coisa dessa. E nós caímos. Irmão, estou falando, sério. E eu fui no outro dia na casa dele e falei assim, irmão, pastor Benedito. Aí ele falou, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, qual que é a palavra? Nós vamos continuar. Eu falei, nossa, era a mesma coisa que eu ia falar para você. Mas não vamos mais naquele lugar. Porque nós descobrimos que aquele lugar os macumbeiros faziam macumba. Era um lugar perturbado. Aí chamou outro lugar, foi uma benção. Mas eu estou contando para você, irmão, porque o mundo é espiritual. E foi uma coisa assim que marcou a minha vida. Marcou a minha vida. E essa palavra que eu quero concluir, Moisés vencia, o povo vencia quando levantava a mão. Levanta, irmão. Levanta pela fé em nome de Jesus para vencer. Chega de admitir derrota na sua vida. Chega de admitir fracasso, das coisas ficar difícil. É hora de levantar em nome de Jesus, porque o inimigo não vai te dar sossego. É hora de você levantar e começar a orar e falar assim: eu vou vencer em nome de Jesus. O Moisés levantava o braço, o exército vencia. Quando ele baixava o braço, ele perdia. Então na sua vida muitas vezes as coisas estão acontecendo de ruim, as coisas não estão dando certo. É você que está dando moleza espiritualmente. Mas nós vamos levantar em nome de Jesus e vamos vencer. E quando você vencer, você vai levantar um altar de edificação a Deus e vai dizer: o Senhor é a minha bandeira. Quando um exército vence, qual é a primeira coisa que o exército venceu? Ele põe a bandeira lá, o exército, a bandeira, a nossa bandeira é o Senhor. Nós vamos poder dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor está conosco, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém?